Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo da disciplina de Mecânica dos Materiais, porque agora nesse fizinho do semestre aqui, eu tinha um planejamento e com essa questão do feriado que foi adiantado aí, esse planejamento ia ficar um pouco apertado, tá? Então, para a gente conseguir desfrutar um pouco mais das últimas aulas que a gente tem aí via Teams, eu resolvi gravar esses vídeos aqui que contém os dois últimos tópicos que eu ia passar da matéria para vocês. Então, esse vídeo aqui vai ser um tópico e o vídeo seguinte vai ser um outro tópico que é correlato a esse, então não precisa ficar preocupado, tá? E aí nas aulas síncronas, nos nossos encontros nas quartas-feiras cedinho, vocês podem ir tirando as dúvidas, né? A gente tira dúvidas, resolve exercícios e aí a gente vai ter uma avaliação que vai ser feita em conjunta entre a nossa disciplina e a disciplina do professor Fábio. Já combinei com ele. Ele vai passar mais detalhes para vocês. Posso passar também depois, mas ele vai passar mais detalhes para vocês. E assim a gente tenta fechar o semestre de uma maneira que seja produtiva para todo mundo e que ao mesmo tempo não dificulte para o lado de vocês nessa situação que a gente está passando, que não é nada corriqueira. Vamos lá. O assunto de hoje é treliça, pessoal. Tá? Então, o que é uma treliça? Basicamente, uma treliça é uma estrutura formada apenas por elementos de barras. Tá certo? Então, o que é um elemento de barra? Eu vou pegar aqui meu escalímetro para você ver. E o elemento de barra, ele é um elemento que só sofre dois tipos de esforço. Ou eu tenho forças comprimindo a minha barra, ou que então estão empurrando, as duas estão empurrando para dentro aqui, tá? Ou eu tenho forças tracionando a minha barra, então eu estou puxando aqui para fora, tá? Eu estou tracionando, estou puxando para fora aqui, tá? Tenho esses dois tipos de força só. Eu posso ter, por exemplo, forças que não estão na direção da barra. Depende. Se eu estiver na pontinha aqui, eu posso ter uma força que está fora da direção da barra, tá? Mas a força resultante aqui, ela, né, a hora que eu combino todas as forças aqui, eu tenho que ter uma força na direção da barra, não pode estar fora, tá? Eu posso ter uma força aqui no meio da barra? Não, não posso. Em nenhum lugar da barra eu posso ter outra força que não seja nas extremidades. Eu posso ter um momento atuando aqui na minha barra, em algum sentido, assim? Não tem um momento também atuando na barra. Então a gente só vai ter forças, e essas forças aqui, elas vão estar ou comprimindo a minha barra, empurrando as duas para dentro, ou tracionando, que é puxando as duas para fora. Com esse tipo de elemento estrutural, eu consigo montar estruturas que elas se parecem com triângulos assim. Tá? Por que triângulo? Porque o triângulo é uma forma estável. Eu consigo conectar uns elementos assim, ó. Eu consigo conectar eles através de pinos. Eu não preciso ter atrito nessa junta que eu vou fazer aqui, tá? É só ter um pino. E se eu tiver 3 barras e 3 pinos travando essas barras, eu já não tenho mais nenhum tipo de movimento. Eu não consigo ter movimento angular aqui, porque eu formo um triângulo e o triângulo é fixo, né? Eu não consigo variar o comprimento de nenhum dos lados do triângulo, então, consequentemente, eu não consigo variar os ângulos também, tá? E então a gente sempre vai buscar formar estruturas que sejam formadas por triângulos, né? Então eu vou montando os triângulos e formo a estrutura que eu quiser. Por que a gente usa treliças? A gente usa treliças porque é uma forma muito eficiente de se montar uma estrutura. A gente consegue montar estruturas muito leves com treliças, e essas estruturas elas são muito resistentes, elas aguentam muita carga, dada a carga do próprio corpo. Por que isso? Porque como a gente está usando esse tipo de elemento aqui, que é um elemento de barra, o elemento de barra ele é otimizado para tração e para compressão. Tá? Se for um metal, metal trabalha muito bem em tração, trabalha melhor até em tração do que em compressão, mas o metal trabalha nos dois sentidos. Se for concreto, o concreto trabalha muito bem na compressão, na tração ele não trabalha tão bem. Mas se for, por exemplo, um concreto protendido, onde eu tenho barras de ferro internas a esse pilar de concreto aí que seja, e essas barras são tracionadas,
né, tem uma pré-carga, então essa estrutura ela fica muito eficiente e fica muito leve, tá? A gente que é da engenharia mecânica aqui, a gente vai trabalhar com estruturas metálicas, a gente não vai trabalhar com estruturas de concreto, mas os mesmos conceitos que a gente usa aqui são utilizados para fazer estruturas de concreto, de madeira, de qualquer outro material que trabalhe bem nessa questão de tração e compressão. Isso posto, a gente tem duas formas de calcular os esforços nas treliças. Por que esforços na treliça? Eu tenho uma estrutura e quando eu estou projetando a estrutura, eu preciso saber o esforço em cada membro da estrutura. No caso da treliça, especificamente, eu preciso saber qual é a força em cada membro e eu preciso saber se essa força é de compressão ou se é de tração, para eu poder estimar qual é o modo de falha disso daí, ou como que eu calculo, por exemplo, a vida da estrutura, se a carga for cíclica, coisas assim. Tá? Então eu preciso saber classificar a força, calcular e classificar a força. Tá? E isso é uma coisa muito importante para a gente fazer. Isso é uma coisa que, quando a gente trabalha com treliças, a gente precisa direto ou saber a carga em todos os elementos da treliça, o que cada elemento está fazendo, ou às vezes a gente precisa saber sobre um elemento específico lá no meio da treliça. A gente tem formas que são sistematizadas para fazer isso, né? Então isso vai ajudar muito a gente na hora de fazer o cálculo das treliças. O que eu quero passar para vocês hoje é uma dessas formas que a gente chama de método dos nós. Tá? O método dos nós, ele é o mais intuitivo dos métodos. Eu não diria o mais fácil, tá? Porque o método dos nós, apesar de ser mais intuitivo, de todo mundo gostar mais dele, ele acaba dando mais conta se você precisa saber a força de um membro que está lá no meio da treliça. Tá? Porque aí você vai precisar... Vocês vão ver no método que você vai caminhando pela treliça, então você vai ter que calcular a força em vários membros até chegar nele. E se você errar a força em um membro, você propaga o erro daí para frente. Então é complicado, tá? Com o outro método que eu vou passar para vocês, que é o método das seções, você faz menos contas e tem menos chance disso acontecer, tá bom? Mas por hoje vamos ficar com o método dos nós. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma estrutura que é uma treliça. Por que eu consigo dizer que essa estrutura é uma treliça? Bom, primeiro porque ela é formada só por elementos de barras, tá vendo? E por que eu sei que os elementos são de barras? Bom, porque eu tenho aqui, basicamente, elementos delgados, que são as barras, e porque eu tenho esforços aqui, ó, só nas extremidades das barras. Eu não tenho nenhum esforço no meio da barra aqui. Se eu tivesse um esforço no meio da barra, isso aqui já não seria mais uma treliça, tá certo? Porque aí eu teria elemento de viga, tá? Não de barra. E essa treliça, ela é apoiada aqui, tá vendo? Eu tenho um apoio do tipo pino aqui, que eu desenhei muito mal, mas é um pino. E eu tenho um apoio do tipo rolete aqui desse lado, ó. Então, pra gente lembrar lá dos nossos DCLs, se esse apoio aqui é do tipo pino, eu vou ter uma reação vertical aqui e uma reação horizontal aqui. E se esse apoio aqui é do tipo rolete, ele não segura a reação horizontal, ele só segura a reação vertical. Então eu tenho teria uma outra reação aqui. Bom, por que eu estou colocando essas reações aqui? Por que eu estou fazendo isso aqui parecido com DCL? É mais para a gente pensar. Porque é o seguinte, ó, essas forcinhas verdes aqui são reações da minha treliça. A força vermelha, ela já estava aqui antes e é uma forcinha de carga. É uma carga que está sendo aplicada na minha treliça, tá? E a minha treliça, ela é uma estrutura que a gente pretende que ela não colapse. Então ela vai trabalhar como um corpo rígido. Se ela vai trabalhar como um corpo rígido, o que eu posso fazer? Antes de começar a trabalhar com ela, eu não preciso fazer um DCL para cada barrinha. Eu posso fazer um DCL que vai considerar a minha estrutura como um todo. Olha só, eu vou considerar... Opa, se eu conseguir desenhar aqui, eu vou considerar a minha estrutura como um corpo rígido só. E aí eu vou colocar as cargas externas e as reações. E aí, com isso daqui, eu consigo resolver as reações em cada ponto de reação da minha treliça, tá? Então, normalmente, no método dos nós, esse aqui é o primeiro passo, e normalmente é o primeiro passo também no método das seções, mas aí vai depender da seção que você for fazer. Então, vamos ficar com o método dos nós hoje, tá? Então, aqui no método dos nós, o primeiro passo vai ser calcular
as reações. E para calcular as reações, eu não preciso fazer o DCL 1 por barra. Tá? Para calcular as reações, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o DCL da estrutura. Então tá aqui, ó. Eu vou imaginar que a minha estrutura como um todo é um corpo rígido e eu vou calcular as reações nos pontos de reação aqui da estrutura. Beleza, tá? Só lembrando aqui o nome. Beleza, tá aqui. Então, o primeiro passo é esse. A gente vai calcular as reações imaginando que a minha treliça é um corpo rígido e acabou. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é o seguinte. Eu vou analisar cada nó e eu vou calcular nos nós as forças que forem possíveis de calcular. Já explico isso. Primeiro, a gente precisa saber o que é um nó, né? O que é um nó? Um nó vai ser uma parte onde se encontram um ou mais elementos estruturais aqui, ó. Então isso aqui é um nó, isso aqui é outro, isso aqui é outro nó, isso aqui é outro nó, isso aqui é outro nó. E cada nó, a gente vai pensar nele como um ponto, tá? Então aqui, a gente sabe que um nó é igual a um ponto. Beleza. E aí a gente sabe que a característica especial desse ponto é que eu tenho a concentração de vários elementos estruturais aqui. Bom, se cada nó é um ponto, eu vou ter que analisar os elementos que chegam naquele nó e eu vou ter que imaginar se os elementos estão em tração ou se eles estão em compressão, tá? Então, como que eu faço para saber se o elemento está em tração ou se ele está em compressão? Imagina só, eu vou desenhar dois nós aqui, ó. Eu tenho um nó aqui e eu tenho outro nó aqui. Beleza. Opa. Agora, eu vou desenhar um elemento estrutural aqui entre eles, ó. Então tá aqui, como se fosse uma barrinha. Certo? E vamos pensar. Olha só. Eu vou imaginar que a minha barrinha está sendo tracionada aqui, tá? Então as duas extremidades dela estão sendo puxadas para fora. Então eu vou ter uma forcinha puxando a minha barrinha para cá. E eu vou ter uma forcinha puxando a minha barrinha para cá. Essa força aqui eu vou chamar de F. E essa força aqui, necessariamente, ela tem que ser F. Por quê? Porque todas as forças que atuam no elemento estrutural, elas têm que estar equilibradas. Senão o elemento estrutural vai sair voando. Né? E como a gente sabe que é estática, está tudo parado, então esse elemento estrutural tem que estar parado aqui. Mas bom, quem que aplicou essa primeira força F aqui, nesse ponto do meu elemento estrutural? Foi esse nó aqui. Então esse nó aqui, ele tem que ter uma reação dessa força F para cá. Esse outro nó aqui tem que ter uma reação dessa força F para cá. Tá certo? Quando a gente for analisar os nós, a gente nunca analisa o elemento estrutural. Quando a gente for analisar o nó, a gente analisa só o nó. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Quando eu for analisar os nós, eu vou ver isso aqui, ó. Certo? E aí quando você vê um nó apontando para dentro e outro nó apontando para dentro, e eu estou pensando no elemento que estava entre esses nós aqui, aí eu pergunto, esse elemento que está entre esses nós que apontam para dentro, ele está sob tração ou ele está sob compressão? Tá? E aí quando você vê essas duas forcinhas apontando para dentro, dá uma vontade danada de falar, esse elemento está sob compressão, porque eu estou empurrando para dentro. Mas não é verdade. Olha só o elemento aqui, ó. Quando eu tenho o elemento sendo tracionado, esse elemento aqui está sob tração. Então, quando o elemento está tracionado, as forças dos nós apontam para dentro, tá certo? E quando o elemento está sendo comprimido, aí as forças dos nós vão apontar para fora. Porque vamos desenhar a compressão aqui, ó. Na compressão, eu teria que ter uma forcinha na barra apontando para dentro aqui. E aqui na outra extremidade da barra,
também apontando para dentro. Aí minha barra está sendo comprimida aqui. Mas se eu olhar lá no nó, eu vou ter a reação dessa força de compressão para cá, e eu vou ter a reação dessa força de compressão para cá. Então, vamos desenhar a barrinha aqui agora. Essa barrinha aqui de baixo, ó, ela está sobre compressão. Mas a hora que você olha só para as forças que estão aqui nos nós, como elas estão apontando para fora da barra, você vai achar que a barra está sob tração, mas não está. É sempre o contrário do que aparece no nó, porque a barra ela sofre a reação da força que age sobre o nó. Nada a ver. Tá certo? Então, ó, beleza. Agora a gente já sabe quando o elemento está em tração ou está em compressão. Vamos analisar um nó qualquer aqui, ó. Vamos pegar esse nó aqui, ó. Nesse nó aqui, eu vou chamar esse nó aqui de nó 1. E aí, aqui no nó 1, o que a gente vai ter? Vamos lá. No nó 1, a gente tem um elemento estrutural mais ou menos assim. Por enquanto eu vou desenhar, mas depois a gente não vai desenhar mais, tá? Um outro elemento estrutural deitadinho aqui. Aqui ele continua. Opa! Aqui ele continua. Aqui ele continua também, mas não interessa. Aí eu tenho as forcinhas em verde aqui. Né? Eu tenho as reaçõezinhas lá. Então, opa. A reaçãozinha para cá. Uma reaçãozinha para cá. Essas reaçõezinhas aqui eu vou chamar de R1Y e R1X, porque esse nó aqui é o nó 1. E aí aqui, nesses elementos estruturais aqui, na direção dos elementos estruturais, eu vou ter que ter duas forças de barra aqui, ó. Então, vamos dizer que esse aqui é o nó 1, esse aqui é o nó 2 e esse aqui é o nó 3. Eu particularmente gosto de considerar que os elementos estruturais estão todos sob tração. Tá? Por que eu faço isso? Porque se você sempre considerar que eles estão sob tração, e o resultado da sua força do elemento der positivo, ele está sob tração mesmo. E se der negativo, ele está sob compressão. Tá? Então, como eu estou imaginando que a força que age sobre esse elemento aqui vai fazer com que ele fique em tração, lembra, ó, tração, a força no elemento aponta para fora, mas a gente não está avaliando o elemento, a gente está avaliando o nó. Tá certo? Então, a força aqui que está no nó, ela tem que apontar para fora do nó ou para dentro do elemento. Então, eu vou colocar uma força aqui. E eu vou colocar uma outra força aqui, na direção dos elementos. Tá? Essa primeira força aqui de cima, ela é uma força que vai do elemento 1 até o elemento 2. Então, eu vou chamar ela de F1, 2. E essa de baixo aqui vai do nó 1 até o nó 3. Então, eu vou chamar ela de F1, 3. Pronto. Então, olha só. Agora, eu sei todas as forças que atuam sobre o nó 1, que está aqui, ó. Eu vou até apagar esses elementos estruturais aqui. Apaguei os elementos estruturais. Então, eu sei todas as forças que atuam aqui sobre o meu nó 1, tá certo? Agora, eu preciso resolver esse nó 1. Como que eu resolvo isso? Bom, tem que voltar lá para os meus conhecimentos de estática. O que a gente está analisando aqui? A gente está analisando o nó. Se a gente está analisando o nó, e o nó é uma partícula, o nó é esse pinguinho que está aqui, ó. Tá? O nó é esse pinguinho que está aqui. Então, se a gente está analisando uma partícula, primeiro, a partícula não tem tamanho, tá certo? A partícula é algo cujo tamanho é desprezível. Se ela não tem tamanho, não tem como estar agindo o momento ali. Porque o momento ele precisa de força e ele precisa de braço. E braço é tamanho, né? Se o tamanho é desprezível, então não tem momento. O que eu tenho aqui? Opa. Eu tenho um conjunto de forças agindo sobre o mesmo ponto. Como que eu resolvo isso daqui? Somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0. Ou somatória das forças em quaisquer duas direções que você quiser igual a 0. Isso aqui sempre vai funcionar, tá? Então, olha só.
As reações R1x e R1y eu já conheço, porque lá no primeiro passo eu calculei essas reações quando eu imaginei a minha treliça como um corpo rígido. Tá aqui, ó. Tá? Então, já sei. Aí aqui, dessas 4 forças aqui, eu tenho 2 que eu já conheço e 2 desconhecidas. E eu tenho 2 equações que eu posso aplicar, que são as somatórias das forças em 2 direções, né? Que não sejam paralelas, igual a zero. Então, se eu tenho 2 incógnitas, que são as forças F12 e F13, e se eu tenho 2 equações para resolver, isso quer dizer que eu consigo resolver esse nó. Eu consigo resolver todas as forças que estão nesse nó 1 aqui, ó. Tá certo? Então eu vou conseguir saber a força desse elemento aqui, e eu vou conseguir saber a força desse elemento aqui. Beleza. Aí daí pra frente eu tenho que escolher qual é o próximo nó que eu vou resolver. E a gente sempre consegue resolver 2 equações por nó, 2 forças por nó, né? Porque a gente tem 2 equações por nó. Então eu preciso ir para um nó que tenha 2 forças só para resolver. Se eu for aqui para o nó 3, ó, eu tenho essa força F13 que eu já resolvi, mas eu tenho essas outras 3 aqui que eu ainda não consegui resolver. Então não vai adiantar nada. Mas se eu for do nó 1 para o nó 2, olha só, no nó 2 tem esse elemento aqui que eu já conheço a força, e só falta esses outros 2 elementos aqui, ó. Então eu consigo resolver primeiro o nó 1, depois o nó 2. Quando eu resolver o nó 2, eu já vou conhecer a força que atua sobre esse elemento e esse elemento aqui. Aí eu posso escolher, ó. No nó 3 eu só vou ter 2 elementos com força desconhecida. No nó 4 eu só vou chamar esse aqui de 4. Eu só tenho 2 elementos com força desconhecida. E no nó 5 aqui, eu também só tenho 2 elementos com forças desconhecidas. Então basta que eu calcule as forças para 2 desses 3 nós aqui, e eu já vou saber as forças que atuam na minha treliça como um todo, tá certo? E o método dos nós basicamente é isso. Primeiro você calcula as reações, depois você escolhe os nós que têm 2 ou menos forças para serem calculadas, faz o DCL do nó, aplica as somatórias de forças nas 2 direções, acha as forças que você procurava achar e vai para o próximo nó, até você calcular todas as forças que você queria calcular. Eu tenho essa treliça aqui. Coronavirus! A geometria dela já está toda fixada aqui, então eu tenho triângulos equiláteros aqui de 5 metros de lado. E eu tenho... só um momento aqui, pessoal. Tem que fazer uma mágica da edição aqui. Pronto, assim. E eu tenho aqui no cantinho aqui, eu tenho um elemento estrutural aqui que liga ela num pino aqui em cima, e eu tenho outro pino aqui embaixo, tá? Beleza, sem problemas, a gente consegue resolver. Como que eu resolvo essa treliça aí? Eu resolvo ela assim, ó. Primeiro, eu vou ter que calcular as reações que atuam sobre a treliça, tá? Essa daqui já tem um elemento estrutural interessante aí que a gente tem que levar em conta, que é esse elemento aqui, ó, tá? Porque aqui, se você reparar, eu até tô formando um triângulo aqui, tá vendo? Mas eu não tô fechando a treliça aqui, ó, né? E aqui, na vertical, se você olhar, se eu considerar isso daqui como um corpo rígido, aqui eu tenho 2 reações na vertical. Se eu fizer a somatória das forças na vertical, eu vou ter 2 incógnitas aqui, e a somatória das forças na horizontal mais 2 incógnitas aqui, são 4 incógnitas, tá? Se eu colocar mais uma somatória dos momentos em qualquer ponto, vai dar 3 equações e eu tenho 4 incógnitas, eu não consigo resolver. Então o que eu vou fazer? Em vez de considerar esse ponto aqui de cima como um apoio da minha treliça, eu vou considerar a força gerada por esse elemento aqui, que tem que estar na direção dele. Então eu consigo colocar uma força F aqui assim, ó. Uma força, vamos dar um nome diferente para ela, eu vou chamar de RD. Consigo colocar uma força RD aqui, e eu já sei a direção dela, já sei tudo, porque eu tenho o ângulo aqui. E aqui nesse outro pino eu posso colocar as reações Rx e Ry normais, e aí eu resolvo primeiro as reações, depois a gente vai resolvendo os nós A, B, C, D e E conforme for necessário. Então, o objetivo desse exercício aqui é a gente calcular as forças em todos os nós
e saber se saber se os elementos A, B, BC, B, né, estão em tração ou se eles estão em compressão. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar e calcular as reações considerando a minha treliça como um corpo rígido. Então a minha treliça como um corpo rígido, ela vai ser alguma coisa que tem essa cara aqui, ó. Então aqui eu tenho 30 kN, vamos trabalhar em kilonewtons, tá? E metros para distância. Aqui eu tenho 20 kN. Aqui eu tenho a reação RD. Aqui eu tenho a reação REY. Aqui eu tenho a reação REX. Aqui eu tenho 5 metros, 5 metros, 5 metros e pronto. Só com isso a gente já consegue resolver. Olha só, e até a pessoa que bolou o exercício foi boazinha aqui, porque aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, certo? E isso aqui facilita bastante, porque olha, eu vou fazer aqui, para calcular essas reações, a primeira coisa que eu vou fazer é uma somatória dos momentos em torno desse ponto E aqui, ó. Por quê? Porque, primeiro, que some as reações REY e REX, e segundo, porque a minha força RD aqui, ela tem um ângulo de 90 graus com essa barra DE aqui, ó. Então, o momento que ela gera em torno do ponto E vai ser exatamente a força vezes o braço aqui, sem problema, tá? Então, a gente vai começar a resolver dessa forma. Somatória dos momentos em torno do ponto E, ela vai ser RY e RX não entram, 20 está gerando um momento positivo aqui com um braço de 5 metros em torno do ponto E. Então eu tenho mais 20 vezes 5. Depois eu tenho 30 com braço de 10 aqui, gerando um momento positivo também em torno do ponto E. Então eu tenho mais 30 vezes 10. E depois eu tenho a força RD aqui, gerando um momento negativo em torno do ponto E, com um braço de 5. Então, menos RD, que multiplica 5. Isso daqui igual a 0. Se eu dividir dos dois lados por 5 aqui, eu vou ficar com... Corta 5 daqui, esse 10 vira 2. RD passa para lá positivo. Então, RD vai ser igual a 20 mais 30 vezes 2, 60. Então, RD vai ser igual a 80 kN. Beleza. RD igual a 80 kN. Se eu fizer a somatória das forças em X aqui, ó. Vamos dar uma divididinha na tela aqui. Isso. Se eu fizer a somatória das forças em X aqui igual a 0, o que a gente vai ter? Só vai entrar REX negativo. Então, menos REX mais RD. E olha só, pela geometria aqui, ó, o que eu teria aqui, ó, se eu continuar traçando uma reta aqui? Então aqui eu tenho 60 graus, certo? Porque os triângulos são equiláteros. E dos 90 que eu tinha aqui, aqui sobraram 30 graus. Então eu tenho RD cosseno de 30. Então mais RD cosseno de 30 graus. Isso daqui vai ser igual a 0. Bom, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aí, o meu RD, aliás, o meu REX vai ser igual a RD, que é 80, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 40, raiz de 3. Para terminar as reações aqui, eu posso fazer a somatória das forças em Y. E isso daqui vai me dar o quê? Bom, eu tenho menos 30, menos 20. Tá aqui, menos 30, menos 20. Mais RD, seno de 30 graus. RD, seno de 30 graus.
mais REY igual a zero. Bom, eu posso passar todo mundo para o outro lado, então REY vai ser igual a 30 mais 20 menos menos RD seno de 30. RD é 80, seno de 30 é meio, então eu tenho meio aqui. 80 sobre 2 é 40, 30 mais 20 é 50, menos 40, isso daqui vai me dar 10 kilonewtons, tá? Então a gente consegue pegar essa treliça aqui que está aqui, ó, e passar ela limpo para continuar resolvendo o nosso exercício, uma vez que agora a gente já conhece as reações RD, RY e REX. Então tá aqui, pessoal, passamos a limpo aqui, então a gente tem a nossa trelicinha aqui bonitinha, e agora a gente precisa começar a resolver, tá? Eu tenho alguns nós aqui, onde eu já sei que eu tenho duas forças aqui apenas para resolver. Então eu tenho o nó A, que tem duas forças, o C por enquanto tem 4, não dá para resolver, o B tem 3, não dá, o D tem 3, não dá, e o E tem 2, dá para resolver. Eu vou começar pelo nó A, tá certo? Então lá no nó A, olha só, a gente sempre faz o DCL do nó e depois aplica as equações. Então lá no nó A, o que eu vou ter? Eu vou ter uma força de 30 kN para baixo, e eu vou ter outras duas forças, a força FAB aqui, e eu vou ter a força FAC aqui. Então vamos desenhar o nome das forças. Aqui eu tenho FAB, aqui eu tenho FAC, aqui a gente sabe que são 60 graus, e aqui para baixo eu tenho a minha forcinha lá de 30 kN. Pronto. Vamos lá, pessoal. Por que eu desenhei as forças FAB e FAC saindo do nó e não entrando no nó? Porque eu estou pensando aqui que o meu elemento FAB está em tração e o meu FAC está em tração também, tá certo? Por que as forças FAB e FAC elas estão saindo do nó aqui? Porque eu estou imaginando que os meus elementos FAB e FAC eles estão em tração. Se eles estão em tração, a força está saindo do elemento no ponto A, e se ela está saindo do elemento apontando em direção ao nó, no nó ela está saindo do nó e apontando em direção ao elemento. Então olha só, se o FAB está assim, quer dizer que eu estou imaginando que o elemento AB está em tração. Se o FAC está assim, eu estou imaginando que o elemento FAC está em tração. Vamos lá. Agora eu consigo resolver aqui para o nó A. Então, a somatória. Se eu fizer a somatória das forças em Y primeiro, eu já consigo resolver FAB direto, porque nem entra X. Olha só. Somatória das forças em Y vai ser igual a menos 30 mais FAB. E olha só, eu preciso da componente vertical da FAB. Então, FAB seno de 60 graus. Tá? Isso daqui vai ser igual a zero. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, passo 30 para lá, FAB é igual a 30 dividido pelo seno de 60 graus. Isso daqui vai ser igual a 34,641 kN. Então já calculamos a força no elemento AB aqui, ó. Se eu for para o elemento AC, eu posso agora fazer a somatória das forças em X. Então eu tenho somatória das forças em X. Vamos fazer um tracinho aqui. Somatória das forças em X para o nó A vai ser igual a FAC positivo mais FAB positivo também cosseno de 60. Isso daqui tem que ser igual a zero. Bom, então FAC
é igual a menos FAB cosseno de 60 graus. Isso daqui, então, vai ser igual a menos 17,3205 kilonewtons. Então, olha só que interessante. A gente já conhece o valor da força FAB, que está aqui, 34,641, e deu positivo. FAB a gente está considerando que está em tração. Então, ela está realmente em tração porque deu positivo. FAC a gente considerou em tração também. E quando a gente fez a conta, deu negativo. Quer dizer que o meu elemento FAC ele está sendo comprimido, ele não está sendo tracionado, tá? Então, o que a gente sabe aqui, ó? Eu consigo anotar aqui no cantinho que FAB é igual a 34,641 kilonewtons. E aí a gente faz assim, ó, entre parênteses T de tração. T de serrote. O quê? Não acredito. FAC é igual a 17,3205 kilonewtons. Ah, você esqueceu do menos, professor. Não esqueci, não. É que aqui a gente vai colocar que está em compressão. Tá vendo? Então, ó, não importa a forma que você calculou, sempre tem que dar a mesma coisa. Um elemento que está em tração está em tração, um elemento que está em compressão está em compressão. Isso não pode mudar, tá? Para a gente não ficar brincando com o sinal, de um deu positivo ou negativo, a gente escreve sempre o tamanho da força, né, a magnitude da força positiva, e depois a gente escreve do lado se está em tração ou se está em compressão. E aí a gente já analisou o nó, o elemento AB, então esse aqui a gente já calculou, e o elemento AC também a gente já calculou. Tem mais 4 elementos para calcular aqui. Errou! Agora eu vou para o nó B, porque o nó B só tem 2 elementos para calcular e a gente consegue calcular. Então vamos lá. Então lá no nó B, o que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui o nozinho, tá aqui. E aí a gente tem uma força FAB para cá, uma força FBC para cá e uma força FBD para cá, tá certo? Então olha só, aqui eu tenho FAB, FBC e FBD. Pronto, aqui. Essa FAB aqui eu já conheço, ó. É FAB 34,641 tração. Beleza, tá aqui. FBC e FBD estão aqui. E eu preciso calcular elas, sabendo que esses ângulos aqui são iguais e valem 60 graus. Pronto. Bom, eu acho que é mais fácil fazer a somatória das forças em Y primeiro. Porque olha só, se eu fizer a somatória das forças em Y primeiro, a minha FBD que eu não conheço não vai entrar agora. Só vai entrar a FAB que eu conheço e a FBC que eu preciso calcular. Então eu consigo calcular direto. Então isso daqui vai ser somatória das forças em Y. FAB, se eu for fazer a projeção da força FAB para a vertical aqui, eu vou ter que utilizar só metade desse ângulo de 60 graus aqui, tá certo? Eu vou utilizar só esses 30 graus aqui, ó. Então, FAB ela vai entrar negativo aqui, menos FAB, com o cosseno de 30 graus. E é importante, pessoal, para não dar confusão, aqui do jeito que eu faço não vai dar, porque eu sempre considero todos os elementos em tração, tá? Mas se você considerou um elemento em tração aqui, que nem FAB, a gente considerou em tração quando a gente estava calculando no A. Quando eu for para o nó B, o FAB necessariamente tem que estar em tração, tá? Senão você vai ter que trocar o sinal do número que você vai substituir aqui, e isso aqui dá muita confusão. Mas como eu considero tudo em tração, não temos essa confusão.
Então, menos FAB cosseno de 30 graus. O menos é porque ele está apontando para baixo. A gente está fazendo somatória das forças em Y. E o FBC aqui também ele vai entrar com cosseno de 30 graus para baixo. Então, menos FBC cosseno de 30 graus. Isso daqui vai ser igual a zero. Bom, aqui já dá para ver que o cosseno de 30 graus é fator comum das duas. Eu posso dividir os dois lados por cosseno de 30. E eu vou ficar com FBC igual a menos FAB. Então isso daqui vai ser menos 34,641 kilonewtons. Beleza. Feito isso, agora eu posso fazer a somatória das forças em X, aqui nesse nó aqui, ó. E aqui vai dar um resultado bem interessante, quer ver, ó? A somatória das forças em X, ela vai ser menos FAB cosseno de... Aliás, menos FAB seno de 30 graus. Seno de 30 graus, tá aqui. Depois eu tenho o FBC, no sentido X, ele está positivo aqui. Então, mais FBC seno de 30 graus também, porque eu quero essa componente aqui. Mais FBD igual a zero. Bom, FAB e FBC eu já conheço. FAB está aqui em cima, FBC está aqui embaixo. Então, olha só. Eu tenho FAB. Então, menos 34,641. Menos porque veio desse menos aqui, tá? Seno de 30, que é meio. Mais FBC. FBC é menos 34,641. Nota que era mais, mas agora o FBC aqui que é negativo. Vezes seno de 30, que é meio. Mais FBD igual a zero. Bom, menos 34,641 sobre 2, menos 34,641 sobre 2 vai dar menos 34,641. Passando para o lado de lá, FBD vai ser igual a mais 34,641 kilonewtons. Então, olha só, FBD, que a gente considerou em tração, está em tração, e o FBC, que a gente considerou em tração, como deu negativo, está em compressão. Então, vamos anotar aqui, ó, FBC igual a 34,641 kilonewtons em compressão, e FBD igual a 34,641 kilonewtons em tração. Pronto, então a gente já tem mais o FBC e o FBD tá aqui. E agora eu falei que faltavam 4 naquela hora, mas faltam 5, né? Agora faltam 3. Acertou, miserável. Então vamos lá. Lá no nó D, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma força FBD agora para a esquerda. Então tá aqui o pontinho do nó D. Uma força FBD para a esquerda. Eu vou ter uma força FCD na diagonal para a esquerda. Eu vou ter uma força FDE na diagonal para a direita. E eu vou ter uma força de 80 kilonewtons fazendo 90 graus com esse cara aqui assim. Então aqui eu tenho 90 graus. E aí, aqui eu tenho 80 kilonewtons. Aqui eu tenho FBD. Aqui eu tenho FCD. E aqui eu tenho FDE. Pronto. De novo, só para ficar fácil aqui, a gente vai ter que traçar essa vertical aqui. Aqui eu tenho 30 graus.
aqui também é igual. E aqui a gente tem 60 graus. Pronto. A força FBD agora eu conheço, tá certo? E aí eu tenho uma força de 80 newtons para cima. E eu tenho essas forças CD e DE para baixo aqui, ó. Não tem muito o que fazer agora, tá? Eu vou ter que resolver na mão mesmo. Então vamos lá. Somatória das forças. Vamos fazer a somatória das forças em Y primeiro. Que eu acho que vai ser melhor para nós aqui. Vai ser igual. FBD não entra. Esses 80 aqui, ó. Eles vão entrar em Y com o seno de 30 graus, né? Então lembra que aqui eu tinha, se eu traçar uma retinha aqui, ó, né? Eu tinha 30 graus aqui, então aqui a gente sabe que são 30 graus. E aí a vertical aqui vai ser com o seno de 30, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem 80 seno de 30 graus menos FCD cosseno de 30 menos FDE cosseno de 30 igual a zero. Bom, seno de 30 é meio. Então 80 vezes meio dá 40. Passa para lá dá menos 40. Eu consigo trocar o sinal de todo mundo aqui e dividir pelo cosseno de 30 dos dois lados. Então eu vou ficar com FCD mais FDE igual a 40 dividido por cosseno de 30. Bom, vamos guardar essa expressão aqui porque o espaço vai começar a ficar pequeno agora. Vamos fazer agora a somatória das forças em X. Então, a somatória das forças em X, ela vai ser igual a menos FBD mais 80 cosseno de 30 graus menos FCD seno de 30 graus mais FDE seno de 30 graus igual a zero. Esse começão aqui, ó, vai dar menos FBD, que é menos 34,641, mais 80 cosseno de 30. 80 cosseno de 30 vai dar 69,282, que é exatamente o dobro de FBD aqui, ó. Então, 69,282 menos 34,641 vai dar 34,641, que eu posso passar para o outro lado negativo. Então, isso daqui vai dar 34,641 e eu posso passar isso aqui para o outro lado negativo. E aí eu consigo dividir os dois lados por seno de 30. Seno de 30 é meio, então eu vou multiplicar isso aqui por 2, negativo lá do outro lado. Então eu vou ficar com FDE menos FCD igual a menos 69,282. E essa daqui é a segunda equação que a gente vai ter que resolver. Então, eu vou dar uma limpada aqui agora. E a gente chega aqui em um sisteminha de equações para resolver. Um sisteminha simplesinho. Desse lado aqui, ó, 40 dividido por cosseno de 30, eu fiz a conta aqui, dá 46,188. Pronto. E agora a gente tem que resolver esse sisteminha aqui, ó. Para resolver esse sistema, a gente pode somar as duas equações, subtrair aqui e chegar nas respostas. Então, se eu somar a primeira com a segunda, o que vai acontecer? Eu vou ficar com FCD menos FCD e eu vou ficar com 2FDE igual ao que der do outro lado. Então, eu tenho 46,188 menos 69,282
Isso aqui vai dar menos 23,094 dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 11,547, mais ou menos. Então, FDE. Vou até já colocar aqui, ó. É igual. É 11,547 kilonewtons de compressão. E FCD eu vou obter fazendo a primeira menos a segunda aqui, né? Eu vou ter 46,188 menos 69,282, então é mais 69,282. Isso aqui vai dar isso aqui, dividido por 2. 57,735 kilonewtons. 57,735 kilonewtons. Como deu positivo, então isso daqui está em tração, porque a gente assumiu que estava em tração aqui, ó, tá? E aí vamos lá, ó. Apagamos mais esse pedaço e já sabemos mais esse elemento aqui e esse elemento aqui. Que legal, hein? E agora só falta a gente calcular o elemento CE, que eu posso ir pelo nó C ou eu posso ir pelo nó E, tanto faz. Eu vou ir pelo nó E, tá? Então, se eu analisar aqui no nó E, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força para cá, que vai ser essa força FDE aqui que eu já conheço, uma força horizontal para cá, que é a minha força FC que eu preciso calcular, uma força vertical para cima, de 10, que a gente já conhece, e uma força horizontal para a esquerda, de 69,282. Então vamos colocar os nomes aqui. Aqui eu tenho 69,282, aqui eu tenho 10, aqui, azulzinha, horizontal é minha força FCE, que é a única que falta calcular, e aqui na diagonal é a minha força FDE, que eu já conheço. Tá aqui. Bom, vamos lá. O que mais que eu tenho? Eu sei que aqui são 60 graus. Aqui são mais 30. Beleza. Não preciso de mais nada. Para eu calcular a força FC, eu vou precisar fazer a somatória das forças em X. Então vamos fazer essa somatória das forças em X aí. Somatória das forças em X vai ser igual a menos FCE menos 69,282. Essa força de 10 vertical aqui não entra, e FDE vai entrar com o cosseno de 60. Então, menos FDE cosseno de 60 graus. Bom, FDE eu já conheço, tá aqui. É 11,547 no sentido de compressão. Aqui eu desenhei ela no sentido de tração, tá certo? Então, na hora de substituir aqui na minha expressão, eu vou ter que trocar o sinal. Então, olha só. Eu tenho menos FCE menos 69,282 menos... Esse primeiro menos aqui é do nosso DCL, mantém. FDE, 11,547 compressão. Então, menos 11,547... que multiplica o cosseno de 60, que é a mesma coisa que o seno de 30, que é meio. Isso aqui tudo vai dar igual a zero. Então, todo mundo negativo passa para o lado de lá, fica positivo. Troca o sinal por causa desse aqui, fica negativo de novo. Então, só somar todo mundo aqui. E o nosso FCE, ele vai ser menos 69,282 menos
menos 11,547 dividido por 2. Isso daqui vai dar menos 63,5805 aproximadamente quilonewtons. Então, se a gente for anotar aqui na nossa listinha, vamos lá. Passar isso aqui para cá. FCE vai ser igual a 63,5805 quilonewtons. Como deu negativo aqui, a gente tinha desenhado ele em tração, deu negativo, está em compressão. Pronto. Então, olha só. Esses são os resultados aqui. Agora a gente já conhece esse também. E calculamos todos os elementos da treliça, tá? Tem algumas coisas interessantes aqui. Essa treliça é uma treliça bem completa. Apareceram vários casos interessantes aí, tá? Pode ter treliças que alguns elementos têm força zero. Isso também é bem normal, tá, pessoal? E outra coisa que eu queria explorar aqui com vocês é o seguinte. A gente começou pelo nó A, aí a gente foi pelo nó B, a gente analisou o nó D, aí a gente analisou o nó E. E conseguimos calcular todas as forças aqui na treliça. Aí eu pergunto, e essa força de 20 kN aqui no nó C? Ó, a gente nem analisou o nó C. Essa força de 20 kN faz diferença na nossa treliça? Irineu, você não sabe nem eu. E a resposta é que sim, essa força de 20 kN faz diferença. Parece, pelo método aí, que ela não entrou na conta, mas ela entrou na conta quando a gente foi fazer o cálculo das nossas forças de reação aqui, ó. Então esse 80 aqui, se você lembrar, quando a gente calculou 80, a gente fez uma somatória de momentos em torno de E e o 20 entrou. Quando a gente foi calcular essas forças, principalmente essa força vertical aqui de 10 kN, o 20 também entrou. Na força horizontal, quem entrou foi o 80, que também veio calculado a partir desse 20 e desse 30 aqui, ó. Então, apesar de a gente não ter avaliado esse nó C aqui, essa força de 20 kN ela está embutida na conta de uma maneira indireta, tá? Então não vai achando que a gente não analisou o nó C, então essa força podia ser qualquer valor, porque não podia, ela entrou na conta. Tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês de método dos nós. Eu vou passar uma lista de exercícios de treliça para vocês resolverem. Vocês viram que é uma coisa simples, tá? Não foge dos conceitos que a gente viu até agora. Basta que você aplique os conceitos de estática corretamente que você vai conseguir resolver os exercícios, tá bom? O próximo vídeo vai ser sobre método das seções. Vai ser um vídeo mais curto, porque agora a gente já sabe o que é treliça, já tem um monte de coisa, tá mais simples de resolver. E é isso, pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficarem com dúvidas, por favor, entrem em contato comigo que eu vou responder a vocês em tempo. E vamos trabalhar bastante para que o final desse semestre aqui seja bom, seja produtivo para todo mundo e para que a gente consiga sair dessa situação da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado para vocês, pela sua atenção, pela sua paciência e um abração para todo mundo, pessoal.